Mas e aí? Eu me interessei na universidade, né? Eu gostei, mas eu tenho interesse, né? Mas como que funciona? Como seria o método de ingresso na Universidade Nacional de Rosário? Então, o método de ingresso da universidade não é por vestibular, é assim, uma das principais coisas que vocês precisam saber. Eles não têm um método através de vestibular, como é a maioria das universidades aqui do Brasil, né? O estudante, no caso, precisa fazer um curso obrigatório que eles chamam de MIU, que no caso seria chamado o Módulo de Inclusão Universitária, tá? E também, né, além de fazer esse curso obrigatório, né, precisa fazer uma observação médica em campo, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho como que seria isso, né? Mas que é isso, né? Bom, o MIO, né? Ele consiste em 15 encontros com duração de 4 horas, tá? Geralmente começa entre novembro a janeiro, tá? E eles consistem em seminários, tá? Onde os principais temas abordados nesses seminários são sobre, por exemplo, direitos humanos, consciência responsável social, né? Entre outras coisas que vocês podem ver que assim que vocês se inscreverem nesse curso, eles vão mandar as apostilas com os seminários correspondentes, tá? Mas mais ou menos seriam esses temas que vocês veriam nesses seminários, tá? Não é de caráter eliminatório, tá? Vocês vão fazer esses cursos, mas isso não significa que vocês vão ser eliminados, tá? Mas sim, eles exigem presença de no mínimo 75%, ou seja, uma coisa para ficar alerta, né? Vocês precisam ir pelo menos em 75% desses encontros, desses seminários, tá? Que para eles são muito importantes, tá? E também vai ser necessário fazer uma observação médica, né? De 16 horas no final da entrega de um relatório, tá? E esse final de relatório que vocês vão fazer com essa observação médica, vocês vão falar sobre a experiência, né, para a faculdade, né? E o resultado final precisa ser acreditado, ou seja, para eles, para a Universidade Nacional de Rosário, não tem notas assim como outras universidades que precisava ter uma média de 6, outros números, né? No caso da Universidade Nacional de Rosário, para ele, assim que vocês entregarem esse resultado final médico, né? Precisa colocar assim se for acreditado ou não acreditado, né? No caso de acreditado, você foi aprovado, e não acreditado, você precisará tentar novamente, tá? Mas assim, perfeito, eu entendi sobre esse curso, né? Mas quanto que é o tempo de duração do MIU? É obrigatório? Não, sim, gente. O MIU é totalmente obrigatório. Eles não têm vestibular, né? Um processo de vestibular, mas esse curso é muito importante. Então, é obrigatório. Se vocês não fizerem esse curso, vocês nem fazem a inscrição oficial deles, né? E o curso o MIU, né? O curso, o aluno estuda por 3 meses, tá? Ou seja, eles vão iniciar as aulas na primeira semana de dezembro, né? Depois você, no caso, se você se inscreveu, você inicia em dezembro, depois tem as férias em janeiro, depois vocês retornam às aulas em fevereiro e finaliza em março. Ou seja, esses 15 encontros que vocês vão ter de seminários vão ocorrer nesses 3 meses, tá? Então, esse curso é totalmente obrigatório e vocês vão ter 3 meses para poder fazer o curso e ter no mínimo de 75% de presença, ou senão você nem aprova, né? Então, é muito importante vocês estarem cientes disso, né? Mas perfeito, entendi, mas o que mais eu preciso ficar atento para dar tudo certo, né? Então, vamos lembrar, né? Além do MIU, no caso, além desse curso que vocês precisam fazer e que é totalmente obrigatório,
Na inscrição, assim como eu falei bem no começo, tem a certificação de proficiência do idioma, que a universidade eles também têm como obrigatória, e no caso vocês precisam ter espanhol ao nível intermediário, ou seja, V2. Então, se a gente está falando de fazer a inscrição para o curso, vocês já precisam ir providenciando esse certificado, tá? Assim que vocês fizerem o certificado, eles vão pedir para vocês o certificado de proficiência do espanhol nível intermediário V2 e além de outros documentos necessários que também vocês vão encontrar todos no site da universidade, ou seja, é um alerta para vocês ficarem atentos e ver realmente a importância do idioma, tá? Eles realmente exigem para estrangeiros que não tenham o espanhol como língua nativa a exigência desse certificado. Então, é muito importante. E saibam que não é necessário somente, por exemplo, estar na Argentina para vocês fazerem certificado, tá? Vocês podem fazer esse certificado estando aqui no Brasil. Então, é muito importante vocês estarem cientes que precisa fazer esse certificado antes de vocês fazerem a inscrição na Universidade Nacional de Rosário, tá? É muito importante. E uma curiosidade muito interessante referente à Universidade Nacional de Rosário, né? É que, no caso, para os estudantes de medicina, eles aplicam o ensino PBL, que é o Problem Based Learning, né? Que eu já tinha falado mais ou menos para vocês, né? Mas é muito interessante, né? Porque o ensino deles é baseado em problemas, ou seja, eles obrigam o aluno, né? No caso de medicina, a pensar num problema e induzir a ele a ser resolvido, né? Que é uma coisa muito interessante, porque ele ajuda muito no aprendizado, né? Então, imagino vocês terem, não é somente o teórico que importa, né? Então, vocês terem um problema que precisa ser resolvido na prática e você ser induzido a resolver esse problema é uma coisa genial. Se vocês estão estudando, por exemplo, a carreira de medicina, estão lidando com pessoas, então é um desafio bem diferente, né? E eles são baseados em casos clínicos, o que eu encontro muito mais interessante. Então, vocês estão na vivência de um problema que realmente ocorreu e eles induzem o estudante a solucionar esse problema, né? Então, com uma visão muito mais, meu Deus, o que eu preciso fazer? Tem um problema aqui como estudante, mas eu posso ter esse problema uma vez, por exemplo, já formado, já sendo médico, mas como que eu poderia solucionar esse problema? Então, ter essa possibilidade, esse tipo de ensino é realmente muito interessante, né? Então, vai uma dica da universidade, né? Que ela oferece realmente esse tipo de ensino para quem deseja estudar a carreira de medicina, né? Mas perfeito! Eu gostei, né? Eu entendi o método de ensino, eu entendi da universidade, mas qual que seria o grau de dificuldade da Universidade Nacional de Rosário? Bom, eu não tenho como dizer para você o impedimento, como que seria, né? Na verdade, tudo isso vai depender de você, né? Vai depender, por exemplo, de qualquer dedicação, do que você vai fazer para ser diferente, né? Porque assim, todo sucesso, né, depende muito, unicamente da dedicação. Quanto você está disposto, por exemplo, a sacrificar alguns momentos, por exemplo, em prol de algum sonho que você realmente deseja. Então, já de antemão, eu já falo para você que não vai ser fácil, né? E no final, assim, tudo depende de você, no quanto você acredita nesse sonho que você tem, né? Então, assim, eu desejo, assim, que o aluno realmente entenda, né? Que toda mudança vai requerer de uma adaptação, né? No início você pode ter algumas dificuldades, né? Mas, assim, todo foco, determinação, né? No final é superado, né? E você vai ver, assim, que
a vontade de você realizar esse sonho, né? No final, você vai ter uma satisfação 100% assim sua, né? Foi difícil? Foi, mas nossa, eu consegui. E essa daí é a melhor satisfação que você pode ter, assim, como estudante, né? Isso daí é realmente muito gratificante, né? Ah, perfeito, eu entendi as suas palavras, nem chegou no meu coração e eu espero que tenha chegado no seu coração, né? Porque depende realmente de você. Mas e aí? E sobre as carreiras da universidade? E qual que é o tempo de duração dessas carreiras, né? Tem diferentes tempos, né, gente? A gente está falando de muitas carreiras de verdade, mas, por exemplo, assim, se você deseja estudar medicina, a duração do curso é de 6 anos, né? Mas, assim, lembrando que primeiro, assim, vocês vão fazer o 1000, né, o curso, e depois de finalizar o curso, começa oficialmente o curso de medicina, né, que seria praticamente, se o 1000 terminou em março, você já começa após março o curso de medicina, né? Então, mais assim, a duração do curso total de medicina, sem contar o 1000, seria de 6 anos, tá? Assim, para vocês estarem cientes como seria e quanto demoraria, no caso, esse curso, tá bom?